Oi! No vídeo de hoje, nós iremos falar a respeito do clã Louva-a-Deus, um dos clãs maiores do Império Esmeralda, império que fica no cenário Rokugan, a Lenda dos Cinco Anéis. Você curte histórias que envolvem samurais, mitologia oriental, com muita magia, honra e belos duelos de espada? Você precisa conhecer esse cenário maravilhoso. Então, fica aqui que depois da vinheta eu volto. Oi, seja bem-vindo ao canal Professora Nerd. Você está com Francinete Coutinho para mais um vídeo do quadro Que Mundo é Este? Hoje nós continuaremos o estudo dos clãs maiores de Rokugan, isso mesmo, a Lenda dos Cinco Anéis, um cenário de RPG que chegou ao Brasil por intermédio da New Order na sua 4ª edição, falando a respeito de samurais, honra, magia. Então, um cenário bastante amplo, um cenário bastante elegante para aquelas pessoas que curtem a mitologia oriental. E se você é fã da mitologia oriental, eu deixei aqui no card um link, tá? Para que você possa voltar para o início dessa playlist e lá você poderá ver os outros vídeos que eu fiz a respeito do cenário de A Lenda dos Cinco Anéis. Eu falei já sobre a política, sobre a história, eu falei a respeito da política, da filosofia, o caminho dos samurais, e agora nós estamos falando a respeito dos clãs maiores. Os clãs maiores, eles são famílias de samurais que arrogam para si o direito de se chamarem de filhos dos kamis. Os kamis, se você assistiu os vídeos anteriores, você sabe que são os filhos do deus Lua com a deusa Sol, ou seja, deuses também que resolveram descer para a Terra e criar o Império de Rokugan. E esses deuses, eles criaram famílias para levarem o seu nome, para representarem o seu nome. E essas famílias que descendem desses deuses são exatamente os clãs maiores. Então, são 8 clãs maiores e hoje nós vamos falar a respeito do clã do Louva-a-Deus. São 10 kamis, mas um desses kamis, ele caiu numa região conhecida como Poço Infecto, e lá ele deu origem à mácula, né, que é a maldição que se espalha pela terra, né, dos samurais e contra a qual eles têm que lutar o tempo todo, porque ela, além de ser uma doença física, ela também é uma doença espiritual que acaba contaminando até mesmo a alma e transformando homens honrados, né, em verdadeiros monstros. Então, é um cenário muito místico, é um cenário muito divertido e com certeza você vai adorar fazer personagens nesse cenário. Mas voltando para os clãs maiores, eu já falei sobre a grande maioria deles. Hoje nós vamos falar a respeito do Louva-a-Deus, tá ok? Mas se você quiser ver os outros vídeos, eu também vou deixar aqui no card. E se você caiu aqui de paraquedas e nem sabe do que eu estou falando de roleplay game, jogo de interpretação de papéis. Eu estou falando de um jogo, né, uma atividade cooperativa onde um grupo de amigos se reúnem para criar e viver aventuras. E se você gosta de teatro improvisado, você precisa conhecer o RPG de mesa. E eu vou deixar no link outro card para que você possa ver a minha playlist sobre RPG para iniciante. Ela vai mostrar as principais coisas que uma pessoa precisa saber para poder entender o que é o RPG e como ele funciona. Bom, é isso aí, e sem mais demora, vamos para o vídeo de hoje. Vem comigo. Nós somos os filhos do trovão. Este é o lema do clã do Louva-a-Deus. A mera existência do clã Louva-a-Deus como um clã maior de Rokugan dá crédito às palavras de Shinsei. As fortunas favorecem o homem mortal. Ou seja, a sorte sempre favorece o homem mortal. Shinsei, se você viu os vídeos anteriores, sabe que ele foi um grande sábio que ajudou a derrotar Fenlong numa das batalhas pelo domínio do nosso planeta, consequentemente, pelo domínio de Rokugan.
Ele também foi o homem que criou o famoso Tao de Shinsei, ou seja, as regras básicas para o caminho do Bushido. Então, se você faz parte, né, do mundo de Rokugan, você deve ser não só conhecedor do Tao de Shinsei, como um profundo admirador das ideias desse grande sábio. E por que ele falou isso? Bom, para você poder entender, você precisa compreender as origens do clã Louva-a-Deus. O Louva-a-Deus, ele nasceu de Hida Kaimetsuo. Hida Kaimetsuo era um samurai filho de Hida e de uma mulher chamada Matsu. Esse segundo Hida aqui é um dos fundadores do clã Hida, que por sua vez é um clã, né, digamos assim, criado, né, gerado pelo Kami Hida, filho da Lua e do Sol. E o Kami Hida, ele sempre foi um dos mais fortes, um dos mais valentes e um dos mais poderosos entre os seus irmãos, tendo sido derrotado somente pelo próprio Hantei. E o Hantei, como nós sabemos, né, ele derrotou todos os seus irmãos, utilizando força, inteligência, diplomacia, e é por isso que, ao invés de ter um clã, ele acabou ganhando o direito de ser o imperador de todo o império, ou seja, todos os outros clãs obedecem, né, à família do Hantei, né, do imperador, tá certo? O imperador de Rokugan. E como a gente viu aqui, né, da união de um dos filhos do Kami Hida com uma mulher chamada Matsu, nasceu um outro Hida, né? E esse outro Hida, ele não foi escolhido como o pai dele para chefiar uma das famílias principais, né? Então ele acabou reclamando para si uma região nas Ilhas de Seda e Especiaria, bem longe da costa do Império. Lá, ele e os seus seguidores se tornaram um clã menor, que era conhecido, né, como o clã da Raposa. Séculos depois, durante uma guerra que aconteceu entre os clãs, o Louva-a-Deus prestou um essencial papel defendendo o império das terras sombrias que estavam avançando em sua direção. O campeão do clã da Raposa, um homem chamado Yoritomo, exigiu então, após essa contribuição incrível, né, que o seu clã deu, ele exigiu o direito de ser tratado em pé de igualdade com os campeões dos outros clãs. Bom, nos vídeos anteriores eu falei para vocês a respeito dos campeões, né, dos clãs. Eles são samurais extremamente habilidosos, extremamente poderosos, que representam os seus clãs na presença do imperador. Só que sempre houve, né, uma política, podemos dizer assim, onde os representantes dos clãs maiores, eles tinham mais direito e eles tinham mais facilidade de vencer os torneios do que os representantes de um clã menor. E aí, quando, né, o clã da Raposa, ele prestou essa ajuda ao Império, ele sozinho deteve o avanço, né, da mácula para dentro do Império, pelas suas fronteiras. Então, o imperador disse, né, que iria conceder a eles algum tipo de gratificação. E aí eles aproveitaram, né, para poder exigir que o seu campeão, o Yoritomo, ele tivesse direito a competir em pé de igualdade com os campeões dos clãs maiores. E o imperador concedeu, né, este direito, e posteriormente ele reforçou esse direito através de um edito, né, imperial, ou seja, a partir daquele momento, né, todos os campeões do clã da Raposa seriam considerados como membros de um clã maior. E aí, né, gente, a partir desse momento, o clã Louva-a-Deus, ele procurou se esforçar para provar a todos, né, que ele tinha, né, realmente o mesmo nível que um clã maior, que ele era tão digno quanto os membros dos clãs maiores, né? E principalmente, né, que ele podia cumprir o seu papel, que era de patrulhar os mares de Rokugan com a sua vasta frota de kobunes, né? Kobunes era um tipo de navio, tá, gente? Que esse clã, eles tinham uma frota imensa desses navios e utilizavam para defender, né, o império, né, ali pelos mares, tá? E
eles tiveram que mudar de nome, né? Porque imagina aí só, né? Eles estavam começando a ter status de um clã maior, estavam começando a serem tão poderosos e tão influentes quanto os clãs maiores, e isso não agradou de forma nenhuma aos outros clãs, né? Então, para que ele pudesse continuar sendo um clã maior, ele teria que matar o clã da raposa e fazer surgir no lugar dela um novo clã, né? E aí é assim que surge o clã do Louva-a-Deus. Os samurais que servem ao clã do Louva-a-Deus, eles são extremamente diversificados em suas filosofias, devido, né, primariamente a cada família sua já ter sido um clã menor, né? Esses clãs, né, eles viviam separados, independentes, cada um deles. E aí, quando o clã da raposa ele foi sagrado como um clã maior, né, ele se uniu a outros clãs aliados, né, esses clãs menores, para formar uma família, né, para formar um clã maior. E aí todos esses pequenos clãs eles acabaram, juntamente com o clã da raposa, dando origem ao clã do Louva-a-Deus. Só que cada um deles trouxe as suas ideias, cada um deles trouxe a sua cultura, cada um deles trouxe a sua maneira de enxergar o Bushido, o que acabou tornando, né, o clã do Louva-a-Deus um clã bastante diversificado, né, um clã bastante eclético. Apesar disso, né, a grande maioria desses clãs acabaram por adotar as filosofias da família Yoritomo. Lembra? A família Yoritomo era a família do guerreiro, né, do campeão, e pediu ao imperador Hantei para que ele fosse tratado como um membro do clã maior. E por isso, né, ele venceu o torneio. A família Yoritomo ela passou a ser uma família bastante conceituado dentro do clã da raposa, e nada mais justo que quando esses clãs se unissem, né, se unificassem, eles acabassem sobre a bandeira, sobre o estandarte, sobre o domínio da família Yoritomo, tá? Pelo menos em teoria, né, gente? Na prática existe ainda bastante discordância e existe bastantes problemas dentro do seio dos louva-a-Deus, né? O louva-a-Deus, em sua maior parte, ele crê que o destino seja deles por direito. O próprio fato do clã ter ascendido ao nível dos clãs maiores é prova em suas mentes de que esta é uma crença válida. Eles não têm razão para parar. Não há obstáculos que eles não possam superar, nenhum inimigo que não possa ser derrotado e nem objetivo que não possa ser alcançado. O louva-a-Deus, inimigo, é algo mortal, simplesmente porque ele nunca vai parar de tentar derrotá-lo, até que vença ou morra. Nesse caso, ao morrer, seus irmãos, seus parentes ou seus amigos tomarão o seu lugar na busca por derrotar aquele inimigo. Então, mesmo quando você vence um louva-a-Deus, você não resolve o seu problema. Na realidade, você acaba atraindo mais inimigos do clã contra você, né? Então, veja que é um clã realmente obstinado, né? Que é um clã que fez de tudo para ascender ao posto de clã maior, e ele está disposto a tudo para poder conservar as regalias que ele conquistou com essa ascensão. Como nós falamos anteriormente, os Yoritomos são os líderes incontestáveis do clã Louva-a-Deus. A família é mais autoconfiante e ambiciosa que existe. Alguns acreditam que seu comportamento furioso seja resultado de dúvida pessoal, derivada do fato de que são a única família governante sem um kami próprio para chamar de progenitor. Então veja, né, gente, que cada um dos clãs maiores eles são comandados por uma família que foi criada por um kami, por uma divindade. Mas o clã do Louva-a-Deus não, né? Porque ele era um clã menor. Então os Yoritomos, eles não têm um deus para chamar de pai, para chamar de progenitor. E isso faz com que os clãs maiores acusem eles, né? Dizendo que esse excesso deles de querer provar que são bons, de querer provar que são os melhores, é, na verdade, consequência, né, dessa dúvida pessoal que eles têm, deles não se considerarem dignos porque eles não são descendentes direto de nenhuma divindade. É claro que dizer isto para um deles resultaria em uma fúria explosiva, no mínimo.
Os Tsurugi, talvez os maiores arqueiros do Império, são calmos e diversificados e também fazem parte desse clã. Enquanto os Moshis são os mais conservadores e consideram os comportamentos de seus camaradas bastante incômodos. Sua lealdade e devoção ao Tao é inquestionável, porém muitos recentemente, os Kitsune, se tornaram a quarta família a se juntar ao clã e servem aos Yoritomo como batedores e sacerdotes, combinando seus talentos únicos com os dos Moshis neste aspecto. Nenhum clã tem posses tão diversas e esparsas quanto o clã Louva-a-Deus. Sua propriedade primária é a cadeia de ilhas conhecida como Ilha da Seda e Especiaria, no sudeste do Império. Os Yoritomos têm possuído essas ilhas por séculos e colhem a recompensa de suas plantas exóticas, especiarias e abundante pesca. As famílias Tsurugi, Moshi e Kitsune têm posses no continente, primariamente montanhosas, mas eles incluem também a floresta Kitsune Mori, que é bem conhecida por sua madeira de qualidade. Embora as famílias subordinadas controlem uma quantidade de terra quase igual ao total das ilhas, os recursos lá são mais escassos e a maioria da riqueza do clã vem das ilhas, ou seja, vem da família Yoritomo. E isso, né, claro, gente, reforça cada vez mais o poder dos Yoritomos sobre essas outras famílias. Então, veja, gente, que é um clã bastante diversificado, um clã que vai permitir tanto o narrador como o jogador criarem diversos tipos de samurais, né, diferentes. Então, veja que o fato desse clã Louva-a-Deus, ele ser, na verdade, uma união de vários clãs menores, pode até permitir que você crie um clã próprio para poder fazer parte dessa amálgama de samurais, né? Isso porque não há, né, aqui, pelo menos nesse livro base, uma descrição de quem seriam esses clãs que se uniram à raposa. Então, com a permissão do narrador, um jogador experiente poderia criar um clã menor para compor, né, o clã do Louva-a-Deus e assim, consequentemente, criar uma família com habilidades, né, mescladas de outros clãs já existentes. É claro, né, narrador, que o meu conselho, né, é que você só permita isso para um jogador experiente, pois é necessário ter bastante experiência, não só como jogador de RPG, mas principalmente experiência no cenário, além dos 5 anéis, conhecer tudo sobre o cenário, porque do contrário ele vai acabar ou criando algo que já existe, né, arrombando uma porta que já está aberta, ou ainda pior, criando algo que não se encaixe de forma nenhuma no estilo, no padrão de vida e de conduta dos membros do Império Esmeralda. Então, somente, né, em casos extremos, talvez como um presente para um jogador experiente, um jogador bom, você deveria permitir isso. No mais, a minha sugestão é que você abstenha-se de utilizar coisas que não estejam no cenário. Se você é um narrador de primeira viagem nesse cenário, ou, né, tem pouca experiência narrativa como um todo, tá? O meu conselho é que você siga realmente o livro ao pé da letra, né, e siga principalmente as regras que nele estão contidas, para não desequilibrar a sua campanha, mas isso lhe dá realmente um leque de grandes opções, principalmente na hora de criar NPCs, né, de criar rivais, inimigos, né, para os seus jogadores. Sei lá, você pode criar uma campanha onde o clã Louva-a-Deus estaria, na verdade, tentando encontrar uma forma de derrotar, né, o imperador e tomar a posse do império, que ele estaria armando contra outros clãs, tentando tomar as terras daqueles outros clãs. Enfim, existem inúmeras maneiras de você utilizar essa diversidade, né, de culturas que existe dentro do clã Louva-a-Deus a favor da sua história, e eu espero que você encontre a melhor maneira, a mais divertida e a mais eficiente de colocar isso na sua mesa. E é claro que se você pretende permitir que um dos seus jogadores joguem com Louva-a-Deus, ou você pretende acrescentar NPCs
do clã Louva-a-Deus na sua história, é muito interessante que você conheça a forma pela qual o clã Louva-a-Deus olha os outros clãs maiores, né? E a visão também dele a respeito dos clãs menores. Vamos então falar agora a respeito, né, da relação entre o Louva-a-Deus e os outros clãs do Império Esmeralda. Em relação ao caranguejo, o Louva-a-Deus, né, ele acredita que eles são guerreiros formidáveis. Ele até chama ele de primos, né? Então ele diz que os caranguejos são seus primos, que eles são guerreiros formidáveis, que eles são fortes aliados, mas que eles têm uma visão de mundo muito estreita. Isso, né, gente? Porque eles só vivem para a muralha, eles só vivem pensando em combater a mácula, né? E o clã do Louva-a-Deus, né, ele acredita que há muito mais vida além do dever, né? Ele acha que os caranguejos eles se dedicam demais ao dever e esquecem de viver, esquecem das outras coisas que existem no mundo além do dever, né? Já quanto à garça, eles consideram os membros da garça políticos covardes que se sentam enquanto outros correm riscos para depois virem e roubarem a glória deles. Ele acredita que seus cocos acabam com os de qualquer outro, né? Porém, então, apesar deles se acharem muita coisa, eles vão acabar, né, terminando como qualquer outro mortal, ou seja, enfrentando a morte, né? Mas essa é a opinião que eles têm a respeito da garça. Políticos, covardes e aproveitadores. Então veja que isso aí, né, dá demais para ser utilizado nas campanhas. Dá para realmente acrescentar um personagem garça lá no meio de um grupo que tem um louva-a-Deus ou vice-versa, né? E a gente vê lá o círculo literalmente pegar fogo. Então, gente, a opinião deles a respeito do clã dos dragão é a seguinte, é que eles sabem que os outros clãs chamam os louva-a-Deus de estranho, mas eles gostam do dragão porque eles não julgam os louva-a-Deus pelas diferenças, né? Mas, pelo contrário, eles respeitam o clã do louva-a-Deus. Então, o louva-a-Deus considera isso um aspecto muito positivo no clã do dragão, e ele gosta do clã do dragão por causa disso, né? Porque o clã do dragão sabe respeitar. Já ele considera os leões fanáticos de mente pequena, incapazes de ver a realidade do mundo que os cerca. Ele sabe que eles podem ser perigosos, mas mesmo que o mundo os deixe para trás, eles não serão nada além de brigões obsoletos a quem ninguém terá uso, né? Então eles acreditam que se um dia não for mais necessário brigões, não for mais necessários guerreiros, os leões não têm mais nada para acrescentar ao mundo, né? Então, a mente pequena deles, ela não consegue enxergar esta realidade. Essa é a opinião que eles têm a respeito do leão. Agora, a Fênix, né? Eles acham que há 1000 anos atrás, os membros da Fênix arquitetaram o assassinato do fundador do clã deles. Desde então, eles aprenderam o que significa invocar o trovão. E ainda assim esqueceram. E eles têm certeza de que eles serão lembrados quando a hora chegar. Ou seja, eles não gostam da Fênix, eles culpam a Fênix por ter matado o fundador do clã deles. Acham que, apesar de tudo isso, a Fênix, né, se esqueceu da lição que ela recebeu na época. E logo, logo, eles vão ter o prazer de relembrar, né, de reavivar a memória dela. Mas qual será então agora a opinião deles a respeito do clã do escorpião, né? Como a gente viu aqui nos vídeos anteriores, são raríssimos os clãs que gostam do escorpião, né? E o louva-a-Deus é um deles. O louva-a-Deus, ele diz que pelo menos os escorpião entendem como o mundo realmente funciona. Só que eles dizem que, apesar desse entendimento, eles ainda são tolos o bastante para deixar todos saberem quão enganosos e ocultos eles são. E aí eles se perguntam, né? Qual a razão disso? Para que eu vou ser misterioso? Para que eu vou ser enganoso se todo mundo já sabe que eu sou assim? Então eles acham que os escorpiões, eles deveriam ser ter sido mais discretos, mas que eles entregaram realmente o jogo muito cedo. Essa é a opinião deles a respeito do escorpião.
Já com relação aos unicórnios, eles chamam eles de nossos colegas estrangeiros. E eles dizem que eles sempre trataram o louva-a-Deus com cortesia. E por isso o louva-a-Deus trata eles com a honra que eles merecem. Então eles têm uma grande, né, aliança com os unicórnios. E qual será então a opinião deles, né, a respeito dos clãs menores, já que eles próprios nasceram de um clã menor? Então eles dizem, né, que nasceram de um clã menor, carregaram vários desses clãs menores com eles, e ainda assim, né, o triunfo deles é prova de que qualquer clã, não importa quão pequeno, pode ascender à grandeza. E aí eles oferecem, inclusive, a amizade deles para ajudar na esperança de que outros clãs menores possam emular, né, o mesmo sucesso que eles, ou seja, possam repetir o mesmo sucesso que eles tiveram. Então esse, gente, é o clã do louva-a-Deus. Dá para fazer muita campanha legal com eles, dá para acrescentar eles das formas mais variadas possíveis, né? E assim a gente espera que vocês realmente se divirtam, tá? Utilizando esse clã, né, nas suas aventuras. No mais é isso, né, gente? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês possam utilizar esse conhecimento para enriquecer a sua aventura e espero que vocês comentem aqui embaixo, tá bom? Para eu saber como vocês pretendem utilizar o clã do louva-a-Deus nas suas aventuras. Queria agradecer por vocês terem ficado aqui comigo até o final. Se for o seu primeiro vídeo, não deixe de se inscrever e de ativar o sininho para que você possa receber outros vídeos. E vai dar uma olhada no link que eu deixei no card para que você possa também conhecer os outros clãs que existem em Rokugan, além do clã do louva-a-Deus. Valeu, galera, e eu vejo vocês no próximo vídeo.